Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, a gente vai fazer uma aula hoje sobre divisão de polinômios. É uma aula bastante importante, um assunto que cai muito em provas das mais gerais que vocês vão fazer, desde vestibulares até mesmo coisas que você tenha que fazer no seu colégio, não é verdade? Então, o primeiro método que a gente aprende para fazer divisão de polinômios é o método da chave, belezinha? Vamos só relembrar como que a gente faz o método da chave com números. Uma coisa bem simples que todo mundo já aprendeu há muito tempo atrás. Então vamos lá. Se você tem que dividir, por exemplo, 53 por 3, como mesmo que você faz essa continha? Você se pega o primeiro valor aqui e pergunta-se quantas vezes que o 3 cabe no 5, não é? Isso dá uma vez, por quê? 1 vezes 3 dá 3. O que você faz com esse 3? Você passa para cá com o sinal trocado para fazer a subtração. Lembra disso daqui porque é uma coisa muito importante quando a gente for dividir os polinômios. Multiplicou aqui, quando passou para cá, passou com o sinal trocado. Então ficou 5 menos 3, 2. Aí eu abaixo esse 3, fica 23 dividido por 3, 7. Porque 7 vezes 3, 21. Lembrando, passou para cá, é sempre com o sinal trocado. Então, menos 21. 23 menos 21, 2. Nesse caso aqui, a gente diz que 17 é o quociente, ou seja, o resultado da sua divisão, que a gente chama de quociente, e o que sobrou aqui é o resto da sua divisão. Mas, poxa, Fabrício, eu já sei disso daí, aprendi isso daí lá no ensino fundamental 1. Eu sei disso. Só que o processo para polinômio, ele é bem parecido com aquele, só que ao invés de números, a gente vai estar dividindo expressões algébricas no formato de polinômios. Então, você tem que se lembrar como que você faz com o número, o passo a passo, para você entender como você faz com polinômios. Vamos dividir um polinômio para você ver como que é? Exemplo, x² mais 4x mais 6, eu vou dividir por x menos 1. Como que vai ficar para colocar isso na chave? Então, esse daqui, a gente coloca aqui, e eu vou dividir, vou colocar dentro da chave, o x menos 1, certo? Você tem sempre que olhar para o termo dominante. O termo dominante é aquele que tem o maior expoente. Então você vai olhar para esse daqui, que é o termo dominante desse polinômio, e para esse daqui, que é o termo dominante deste polinômio. Você se pergunta o seguinte: o que eu vou colocar aqui no quociente que vezes x, vezes esse termo dominante, dá este termo dominante aqui? O que vezes x dá x²? Aí você me responde que é x. Por quê? X vezes x dá x², não é verdade? O que eu fiz aqui, ó? 1 vezes 3 deu 3. Eu não coloquei o 3 aqui com o sinal trocado? A mesma coisa eu faço lá. X vezes x dá x². Coloco aqui com o sinal trocado. E o menos 1? Tem que multiplicar também. Então, x vezes menos 1 dá menos x. Coloco aqui com o sinal trocado. Belezinha? Faço essa continha aqui agora, ó. Perceba que x² menos x² vai se cancelar. 4x mais x dá 5x. E esse 6 aqui, só abaixo ele. Agora eu tenho que dividir esse daqui por este daqui. De novo, olha o termo dominante de cada um dos polinômios. O termo dominante deste daqui é 5. O termo dominante deste daqui é x. O que vezes x dá 5x? É o número 5, não é? Então eu vou colocar mais 5 aqui. Mais 5 vezes x dá 5x. Lembrando que passou para cá com o sinal trocado. Mais 5 vezes menos 1 dá menos 5. Passou para cá com o sinal trocado. Então, mais 5 vezes menos 1 dá menos 5. Passa para cá, mais 5. Perceba que este daqui com esse daqui vai se cancelar. O que sobrou aqui? 6 mais 5.
Pessoal, observe então que 11 não dá para dividir por esse polinômio aqui, porque não tem como dividir 11 por x. O grau deste daqui é menor do que o grau desse. Então, esse daqui é o resultado da sua conta. O x mais 5 que você obteve será o que a gente chama de quociente. E o que sobrou aqui embaixo é o resto da divisão. Você pode escrever, então, como resposta, que o seu quociente, que depende de x, é x mais 5, e o resto da divisão, que também depende de x, é 11. Então, sempre numa divisão de polinômios, quando for pedido, você tem que escrever qual é o quociente e qual é o resto desta divisão. Belezinha? Espero que tenha ficado claro com esse exemplo aqui. Esse ainda é um exemplo um pouco menor. Como que você sabe quando que a sua conta vai ficar grande? Você olha sempre para o expoente. Quanto maior for o expoente do que você estiver dividindo, maior provavelmente vai ficar o resultado da sua conta. Olha este segundo exemplo aqui. Eu tenho que dividir x à sexta menos 14x quadrado mais 49... Opa! Aqui eu acho que é x, aqui é x à quarta, perdão. Então, desculpa que era um x à quarta. Então vamos ler de novo. X à sexta menos 14x à quarta mais 49x quadrado menos 36. Eu tenho que dividir por x ao quadrado menos x menos 6. Tá certo? Pessoal, uma diquinha aí para você nunca errar esse tipo de problema. Completa o seu polinômio. Por que completa o polinômio, Fabrício? Aqui eu tenho x à sexta e depois já pulo por x à quarta. Qual que é o coeficiente do x à quinta? Não apareceu x à quinta. Significa, então, que o coeficiente dele é 0. Belezinha? Então, esse polinômio aqui, na verdade, ele vai ser o x à sexta mais 0x à quinta menos 14x à quarta. Apareceu o x ao cubo? Não. Então, o coeficiente dele é 0. Mais 0x ao cubo, mais 49x quadrado. Apareceu o termo que tem só x? Não. Então, o coeficiente dele é 0. Menos 36. E isso daqui eu vou fazer a divisão por x ao quadrado menos x menos 6. Voltando ao exemplo anterior, o que a gente fez aqui? A gente olhou o termo dominante, o termo de maior expoente, tanto aqui quanto aqui, não é verdade? Aqui o termo de maior expoente é o x à sexta, e aqui é o x ao quadrado. Então são eles que vão mandar no começo da sua divisão. Você vai se perguntar da seguinte forma: o que eu tenho que colocar aqui que vezes x quadrado vai dar x à sexta? Aí você me responde, é x à quarta, não é verdade? Por quê? X à quarta vezes x ao quadrado dá x à sexta. Lembra que quando passa para cá, troca o sinal. Agora, x à quarta vezes menos x dá menos x à quinta. Passou para lá, trocou o sinal. Então vai ficar mais x à quinta. E x à quarta vezes menos 6 dá menos 6x à quarta. Passou para lá, troca o sinal. Então, mais 6x à quarta. O que vai dar aqui como resposta? Esse e esse daqui vão se cancelar. 0x à quinta mais x à quinta dá x à quinta. Menos 14x à quarta mais 6x à quarta dá menos 8x à quarta. Certo? Esse daqui copia.
Então, eu tenho que dividir agora esse polinômio por esse daqui. De novo, observa o termo com maior expoente aqui, x à quinta. E aqui x ao quadrado. O que vezes x ao quadrado dá x à quinta? Vai aparecer um x à terceira, não é verdade? Então, aqui aparece um x à terceira. X à terceira vezes x ao quadrado dá x à quinta. Passou para cá com o sinal trocado. X à terceira vezes menos x dá menos x à quarta. Passou para cá com o sinal trocado. X à terceira vezes menos 6 dá menos 6x à terceira. Passou para cá com o sinal trocado. E aí o que eu faço aqui? Essa continha. Esse e esse vão se cancelar. Menos 8x à quarta mais 1x à quarta vai me sobrar menos 7x à quarta. 0x ao cubo e 6x ao cubo fica 6x ao cubo. E o restante é só copiar. Belezinha? Que ficou exatamente isso daqui. O que eu faço agora? De novo, termo dominante aqui com termo dominante aqui. Então, o que vezes x ao quadrado dá menos 7x à quarta? Vai aparecer um menos 7x ao quadrado. Por quê? Menos 7x quadrado vezes x quadrado dá menos 7x à quarta. Passa para lá com o sinal trocado. Menos 7x quadrado vezes menos x, o menos com menos vira mais, x vezes x ao quadrado dá um x ao cubo, então dá mais 7x ao cubo. Mais 7x ao cubo passa para cá, menos 7x ao cubo. E menos 7x vai ficar mais 42x ao quadrado. E agora eu faço essa continha novamente. Então o processo, pessoal, é simplesmente ir repetindo tudo aquilo que você já tem aplicado, beleza? Esses menos 7x à quarta com o mais 7x à quarta, eles acabam se cancelando. Mais 6x ao cubo menos 7x ao cubo dá menos x ao cubo. 49x quadrado com 42x quadrado vai dar o quê? 91x quadrado. E por fim, mais 0x menos 36. De novo, termo dominante aqui, com termo dominante aqui. O que vezes x quadrado dá menos x ao cubo? O sinal vai ser negativo, então, e vai aparecer um x. Por quê? X vezes x quadrado dá x ao cubo, não é verdade? Menos x vezes x quadrado dá menos x ao cubo. Passou para cá com o sinal trocado. Menos x vezes menos x dá mais x. Passou para cá com o sinal trocado. Digo, menos x com menos x dá mais x ao quadrado. Passa para cá, menos x quadrado. E menos x vezes menos 6 dá mais 6x. Passa para cá com o sinal trocado. O que eu vou fazer aqui agora? Resolvo essa continha aqui, ó. Os dois primeiros vão se cancelar. 91x quadrado menos 1x quadrado dá 90x quadrado. 0x menos 6x dá menos 6x. E, por fim, o menos 36, eu só copio ele. Agora, você tem que fazer este termo dominante aqui com esse termo dominante aqui. 90x quadrado dividido por x quadrado, aparece um mais 90 aqui no final. Porque 90 vezes x quadrado dá 90x quadrado. Só que lembrando que colocar aqui, você troca o sinal dele. 90 vezes menos x dá menos 90x. Colocando aqui, fica mais 90x. E 90 vezes menos 6, o mais com menos vira menos 90 vezes 6, 540. Então deu menos 540. Pois aqui, troca
o sinal. Resolvendo essa continha aqui, os dois primeiros se cancelam, menos 6x mais 90x, vai aparecer o quê? 90 menos 6, 84x. 540 menos 36 dá 504. Dá para continuar a divisão? Não dá mais. Por quê? O grau desse polinômio aqui é menor do que o grau do que você está dividindo aqui, do x² menos x menos 6. O grau desse é 2 e o grau desse é 1. Então não dá mais para dividir. Logo, esta daqui é a sua resposta, é o seu quociente. Esse daqui, então, é seu quociente. E esse daqui é o seu resto da divisão. Esse daqui, resto da divisão. O que você escreve como resposta, então? Você diz que o quociente que depende de x é x² mais x² menos 7x² menos x mais 90. E você diz que o seu resto da divisão, que também depende de x, vai ser o quê? 84x mais 504. Tá bem? Então essa daqui é a resposta desse problema. Então veja que é uma conta que fica grande, tá certo? Não são contas que são pequenas, contas que vai ocupar pouco espaço para se fazer. Porém, o passo a passo é sempre o mesmo. Depois que você pega o jeito de fazer isso daqui, você não vai ter mais problemas para resolver pelo método da chave a divisão de polinômios, tá bom? Então, fica essa aula aí para vocês estudarem e bons estudos para todos, pessoal. Tchau, tchau.